Fala galera RA, bom dia! Essa live aqui, hoje a gente vai falar sobre técnica de corrida do TAF, as 4 fases da sua corrida e como você desenvolver melhor a sua técnica e aí correr com menos esforço e correr mais, né? Ter uma maior distância na hora do seu TAF. Então vamos lá, vamos pra cima nessa live, nesse bate-papo, tá bom? A gente vai falar sobre técnica de corrida do TAF e como você utilizar essa técnica, a técnica da corrida, melhorar a sua técnica da corrida e correr mais, né, com menos esforço. A gente sabe quanto mais a gente tem técnica, mais a gente vai correr, né, uma maior distância com menos esforço. A gente vai economizar energia, vai correr mais, vai se desgastar menos, vai chegar mais tranquilo, confiante, né, no dia do seu TAF e garantir a sua aprovação. Então seja bem-vindo, né, esse horário diferente aqui. Vamos lá, vamos com tudo nessa segunda-feira para você começar já aplicando uma melhor técnica nos seus treinos, na sua corrida e a gente chegar na aprovação, beleza? Já vai mandando aqui nos comentários a sua cidade e o seu concurso também. Deixa aqui nos comentários a sua cidade e o seu concurso para a gente saber de onde você está falando. Já já a gente começa o nosso assunto de hoje. Só vamos dar aqui alguns minutinhos para a galera chegar com a gente, tá? E a gente vai falar sobre técnica de corrida do TAF. Tá aqui o Bob, nosso bonequinho, para ele exemplificar pra gente cada uma das fases, né? Eu vou falar sobre 4 fases da corrida, tá bom? Para você desenvolver a sua técnica, beleza? O Max ali, ó, sou novo por aqui, seja bem-vindo, né? Catanduva, São Paulo, massa demais, seja bem-vindo. Manda o seu concurso também que você vai prestar, pra gente saber, né, qual o seu concurso, ó. Matheus, ó, concurso Guarda Municipal de São Cristóvão. Show de bola. O Vitor ali, ó, Recife, Polícia Militar de Pernambuco. Seja bem-vindo aí com a gente. Bom dia. A Deusira, né? É nossa aluna, eu acredito, a Deusira, né? Bom dia, Manaus, Amazonas. A Ieda aí com a gente. A Sabrina, ó, Rio das Ostras. Polícia Militar do Rio de Janeiro. E o Max ali, ó, PRF, né? São Paulo, massa demais. Fabiana, Polícia Penal de Minas, que massa demais, né? Quem mais ali? Estudos, né? Ó, Rio de Janeiro, Marinha, massa demais. Manu, ó, Campina Grande, PRF, né? Campina Grande, cidade da minha avó, da minha mãe. Show de bola. Claro, ó, Macapá, né? Polícia Penal. Deusira, né? Sou aluna, show de bola. Show? Galera! Massa demais, segunda-feira, né? Que bom que você tá aqui com a gente, né? Esse horário meio diferente, né? Então, galera eu fiquei contente, né? Que a galera entrou aqui, já já a gente começa o nosso assunto bem objetivo e direto ao ponto, tá? E no final, né? Eu vou aqui abordar uns 15 minutos mais ou menos, tá bom? Bem rapidinho aí, bem direto. E depois eu vou abrir para as dúvidas gerais, tá? Então você vai poder mandar sua dúvida, sua dificuldade, que você está encontrando na sua preparação, tá? Emily, ó, Rio de Janeiro, Polícia Militar do Rio de Janeiro. Coutinho, ó, Recife, Pernambuco, massa. Caio, Juiz de Fora, Polícia Federal, massa. Viviane, ó, Fazenda Rio Grande, Paraná, show de bola. Bem-vinda. Fiz a minha primeira corrida, né? 2.600 em 15, né? Show, vamos lá. Galera, vamos começar o nosso assunto então? Vamos lá, pra gente não perder tempo, a gente ser direto aqui ao ponto. Vamos lá então, galera, o que acontece? Dentro da corrida, tá? Dentro do exercício físico, na verdade, a gente tem o que? A biomecânica. O que é a biomecânica? É a ciência do movimento. Então, é uma ciência que estuda os nossos movimentos, né? Sendo assim, quando a gente tem essa ciência que estuda o movimento, a gente vai ter alguns padrões, né? Para a gente aplicar na nossa técnica de movimento, para a gente ter menos esforço e ter mais resultado, certo? Às vezes a gente vê uma pessoa nadando, né? Você fala assim, nossa, você vê, olha como aquele cara nada bem assim, parece que ele nem tá fazendo força, né? E aí você olha às vezes uma pessoa que não sabe nadar, ela tá lá meio se batendo, né? E não sai do lugar. Então acho que esse é um dos maiores exemplos que a gente tem de diferença de técnica de movimento. E na corrida também funciona assim. Então, claro que a gente tem algumas referências, tá? Mas é importante você não mudar assim. Você não vai mudar. Você vai aprimorar o seu jeito de correr. Porque cada um, né, tem o seu jeito de correr, tem a sua individualidade. Por exemplo, tem um dos maiores corredores do mundo. Ele nasceu lá no Quênia, né?
E quando ele ia para a escola, quando ele era pequeno ali, ele ia para a escola, então ele levava o livro aqui no braço, entendeu? E ele ia correndo para a escola, né? Então ele levava aqui o livro. E aí quando ele foi se desenvolvendo como corredor, quando ele começou a correr como profissional, ele sempre correu com aquele braço ali meio diferente, né? Porque ele, né, automatizou o movimento daquela forma. Entende? Então o que eu quero trazer para você? Que a gente vai passar aqui estratégias para você melhorar a sua técnica, tá? A sua técnica de corrida, você vai aprimorar a sua técnica. Né? É importante você não correr, não, eu quero correr igual aquele corredor profissional. Não, você tem a sua forma de correr, cada um tem a sua forma de correr. Tá? E a gente vai falar sobre esses detalhes e como você aplicar isso na sua técnica para você melhorar os seus movimentos, tá bom? Então esse é um ponto aí importante. Então, galera, a gente tem 4 fases durante a nossa corrida. E eu vou falar cada uma dessas fases, olha só. Então a gente tem, vou trazer aqui o Bob, né? Nosso bonequinho. Então a gente tem o que? A fase aérea da corrida, que é esse momento aqui onde a gente não tem nenhum contato com o chão, olha só. Fase aérea, primeira fase. Fase de aterrissagem, que é esse momento aqui onde a gente vai colocar o pé no chão, tá? Então tem a fase aqui de aterrissagem. Tem a segunda fase, né? Terceira fase é a fase aqui de absorção de impacto, tá? Então a gente vai absorver aqui o impacto, terceira fase. E a gente vai ter a quarta fase, a fase de impulsão, onde a gente vai impulsionar o nosso corpo, né? Vai tracionar o nosso corpo para frente, tá? Então cada uma dessas fases da nossa corrida, a gente vai falar cada uma delas, tá? Vamos lá? Na fase aérea, tá? E eu vou falar aqui, vou falando e vou comentando e também principalmente sobre... Às vezes a maior parte dos candidatos cometem alguns erros, né, nessas fases e eu vou aqui falando para você, né, justamente para você melhorar e corrigir isso aí na sua técnica de corrida. Então olha só, a gente tem aqui a fase aérea, tá? Fase aérea. E eu vejo um grande erro nessa fase aérea, sabe qual que é? O candidato ele fazer uma passada, ele buscar uma passada ali muito ampla, né? Não, eu vou entrar com o meu pé lá na frente, ó, vou fazer uma passada bem longa, né? Então, e aí o que vai acontecer, né? Pô, você vai fazer, quando você fazer uma passada muito longa, então essa é a primeira fase. E aí o que vai acontecer? Você vai entrar com o seu pé lá na frente, né? Porque você vai fazer uma passada bem longa, bem ampla. E aí a gente já entrando na segunda fase, que é a fase da aterrissagem. Quando você entrar com o seu pé lá na frente, sabe o que vai acontecer aqui, ó? Você vai, né, descarregar uma alta carga de impacto no seu corpo, né? E aí isso vai impactar todas as suas articulações. Então você fazer uma passada, né, uma fase aérea muito longa e aterrissando com o pé lá na frente, você vai aumentar o seu risco de lesão, você não vai correr mais, né? Esse é um ponto aí. Ah, eu vou fazer uma passada bem longa, né? Uma passada bem longa, então vou correr uma maior distância. Não, não vai, tá? Você vai, então, aumentar essa carga de impacto que o seu corpo tá recebendo, porque aqui nesse momento onde você vai ter o primeiro contato com o solo, você tem o quê? Uma pequena pausa, né? Isso. A gente tem uma plataforma de força, tá? Que é uma plataforma realmente onde cada contato, né, com o chão a gente consegue mensurar isso. E quando você faz, né, a plataforma de força ela mostra isso. Então qualquer contato, né, então pensa assim, ó, a gente tem uma plataforma aqui, ó. Então qualquer contato aqui ela vai medir a força, né, que você está aplicando nessa plataforma, entendeu? Então o que acontece? Tem vários estudos, né, que mostram isso. Então quando você tem o primeiro contato aqui com o chão nessa plataforma de força, ele mostra que você tem uma pausa, tá? Você tem uma pausa na sua corrida, ou seja, você dá uma travada ali, dá uma parada, né? Porque você está aqui em deslocamento, né? Você está em deslocamento, seu corpo está em deslocamento, então você fez a impulsão lá atrás, né? Fez a impulsão, você está em deslocamento, quando você tem o contato com o chão, você tipo para. Então ele mostra que você está em deslocamento, quando você tem o contato com o chão, ele faz isso aqui, ó, puff. Você tem uma pausa e aí você descarrega impacto. E aí o que acontece? Essa pequena pausa com a carga de impacto vai passando pelas suas articulações. Então você aumenta o seu risco de se lesionar.
tá? Então, como que eu devo fazer, né? Como que eu devo fazer? Na segunda fase, então, que é a fase de aterrissagem, você vai entrar com o seu pé mais próximo do seu quadril. Mais próximo do seu quadril. Então, não é lá na frente. Tanto que aí, o que vai acontecer? Seu pé vai entrar mais próximo do seu quadril. Olha só como estão as suas articulações, né? Diferente de lá na frente, olha só. Diferente lá na frente, que aí você vai ter uma alta carga de impacto, principalmente joelho, tornozelo, quadril e principalmente também a canela, a tíbia, né? Então muita gente, eu tenho canelite, né? Então esse pode ser um dos motivos, né? Então você ter essa alta carga de impacto aqui na sua canela, né? Vibrando aqui a sua tíbia, né? Que é o seu osso aqui, então você aumentando o seu risco de lesão, tá? Então você vai entrar com o seu pé mais próximo do seu quadril, olha só, o seu corpo vai estar absorvendo melhor o impacto, as articulações vão ter uma melhor eficiência nessa absorção de impacto, ok? Você também vai melhorar o que? A entrada aqui do seu pé, tá? Eu vou entrar com o calcanhar, com o médio pé, com o antepé, não, você vai respeitar a sua pisada, tá? Tem corredor de elite que entra com o calcanhar, tem corredor de elite que entra com o meio do pé, tem corredor de elite que entra com o antepé. Então isso é comprovado cientificamente que não vai alterar o seu rendimento. Você tem que respeitar a sua individualidade, mas entrando aqui com o seu pé mais próximo do seu quadril. Beleza? Então essa é a segunda fase, tá? Então primeira fase você não vai ter uma passada muito longa. Segunda fase você vai entrar com o seu pé mais próximo do seu quadril. Terceira fase, qual a terceira fase? Terceira fase de absorção de impacto, olha só. Então, absorção de impacto. Nesse momento, o seu corpo, ele precisa trabalhar como mola. Olha só como está aqui as articulações, né? Como estão as articulações. Elas estão absorvendo o impacto, entendeu? E muitas vezes a gente acha que o impacto ele só vai ser absorvido pelo tênis, né? Não, eu tenho aqui um tênis hiper, mega, super, né? Então eu não preciso me preocupar porque eu não vou me lesionar. Não, você tem que se preocupar. Por quê? Porque o seu corpo ele também vai trabalhar como mola, ele também vai absorver o impacto. Então nesse momento, as suas articulações, você precisa o quê? De mobilidade articular, você precisa de fortalecimento dos membros inferiores, ok? Para realizar essa absorção de impacto e atuar como mola. Então, se você tem uma musculatura fraca, né? Se você tem uma baixa mobilidade articular, olha só, se o seu tornozelo está travado e ele não faz esse trabalho aqui de mobilidade, você não vai conseguir, né, trabalhar como mola, olha só. Né? Vai ficar travado aqui o movimento, você vai ter pouca amplitude articular e você vai passar toda a carga de impacto, a vibração, né, do impacto para o seu corpo, para a sua canela, por exemplo, para o seu joelho, para o seu quadril, tornozelo também. Tá? Então você tem que trabalhar o seu corpo, tá? E não é exercícios de musculação, né? Fortalecimento sim, ajuda, né? Mas são exercícios complementares que você pode fazer com o seu peso corporal. Por exemplo, um agachamento, um afundo, uma adução, abdução, um trabalho de mobilidade, flexibilidade. Então, exercícios como esses vão te ajudar nesse trabalho, né, de preparar o seu corpo para absorver o impacto. Então, essa é a terceira fase, tá? E a última fase é a fase de impulsão, né? Então, você vai impulsionar o seu corpo para frente, né? Você vai tracionar, vai fazer força para jogar o seu corpo para frente. Tá? E aí, se você também não tem esse fortalecimento, essa preparação, essa base, que não vem só dos exercícios de fortalecimento, vem da sua corrida também. Então, se você não tem esse fortalecimento, então, nesse momento a gente tem o quê? Um alto recrutamento, principalmente aqui da nossa panturrilha, né? Do nosso gastrocnêmio, do nosso sóleo, né? Que são essa musculatura, essas musculaturas que compõem aqui a nossa panturrilha. Então, se você não tem essa base de corrida, se você já quer ir direto para um treino de alta intensidade, o que vai acontecer? Você vai ter um alto recrutamento dessa musculatura e essa musculatura vai, possivelmente, né, ela vai ficar fragilizada. Por quê? Porque ela vai trabalhar demais nesse momento aqui, ó, de impulsão, e aí você também corre um risco de sentir um desconforto, né, extremo, uma lesão também aqui na panturrilha, por exemplo. Então você tem que ter o quê?
uma adaptação, uma base também, ou seja, preparar o seu corpo com o seu treinamento. Então a gente tem em cada fase do treinamento, a gente tem um objetivo, né, a ser cumprido. Então você, às vezes, o candidato, ele já quer começar com um treino de alta intensidade, você já quer começar, você quer ficar tentando fazer o seu índice, ou seja, sempre correndo em alta intensidade, alta intensidade, alta intensidade. E aí você não passa por essa etapa do quê? Bom dia. Por essa etapa de preparação, por essa etapa de base do seu corpo. E aí você já quer intensificar o seu treinamento sem essa preparação. E aí você, né, corre, né, você está correndo um alto risco de se lesionar. Então a gente já viu aqui, já vê, e a gente vê todos os dias isso acontecer. O candidato manda que, eu tava treinando e eu me lesionei. O meu TAF tá chegando e eu acabei me machucando. Por quê? Porque não teve esse controle, né, da intensidade certa em cada fase da preparação, para justamente você ter essa preparação do seu corpo, da sua musculatura, e aí sim você ter essas condições de correr mais, tá? E aí, né, para fechar aqui o nosso assunto da técnica de corrida, as 4 fases da corrida que eu abordei aqui hoje, tá? A gente tem exercícios, né, que são os educativos de corrida, são exercícios onde você vai melhorando cada uma dessas fases da sua corrida, para você aplicar nos seus treinos e você ir aprendendo a correr mais, né, de uma forma mais eficiente, com a melhor técnica. Por quê? Porque esses exercícios não são qualquer exercícios, né? Você tem que ter os exercícios certos para trabalhar cada uma dessas fases. Por exemplo, fase de absorção de impacto, fase de aterrissagem, né? Fase para você entrar, né, com o seu pé mais próximo do seu quadril. E aí você correr com a melhor técnica e se desgastar menos. E você não pode sair fazendo muitos exercícios, porque senão o seu corpo ele não vai aprender. Tá? Basicamente a gente aplica de 2 a 3 exercícios durante um período para o seu corpo aprender esses movimentos, né? Se você sair fazendo 5, 10 exercícios, por exemplo, em uma semana, será que você vai aprender? Será que o seu corpo vai aprender? Né? Não vai, né? Ele tem que ter esse tempo para ele automatizar, ou seja, para o seu corpo ele entender, ter essa memória muscular do movimento que você precisa fazer. E aí depois você não vai pensar mais nisso, né? O seu corpo ele já vai executar de forma automatizada, tá? E aí sim, né? Então você vai ter essa memória muscular daquele movimento e aí você vai conseguir executar ele, transferir aquela técnica para sua corrida sem você ficar pensando como você executar esse movimento, tá? E aí você melhorando a eficiência, né, a sua técnica de corrida dos seus movimentos, aí sim, né, você vai correr de uma forma mais eficiente, cansando menos e aproveitando, né, os movimentos para você correr mais, beleza? Esse é o nosso assunto de hoje, né, técnica de corrida. E é isso aí, galera, massa demais. Agora eu vou abrir para as dúvidas, tá? Dúvidas gerais, pode ser dúvida de barra, de corrida, de algum treino que você está fazendo e não está tendo resultado, por exemplo, ou que você precisa melhorar. Então deixa aqui nos comentários, vou ficar aqui mais alguns minutos, né? Não vou conseguir responder todo mundo, mas com certeza as primeiras perguntas eu vou conseguir responder. Então seja rápido aqui, manda sua dúvida, sua pergunta, sua dificuldade, que eu vou direcionar aqui para você. Deixa eu ver quem está com a gente aí. A Wolf ali com a gente, o Ismael com a gente ali também, o João, o David, o Marcos, Moacir, Rafael, Raquel, né? Raquel, a Viviane, sempre com a gente, a Bruna, Fabiana, Nayara ali com a gente também, Lucas, Adriane, Dayara, Lohânia, nossa aluna, né? Max, Luciana, Thaís, Manuele, Gustavo, Ramon, Cíntia, Sabrina e a Deuzira ali com a gente também. Mas vamos lá, umas perguntas aqui, ó. O David, ó, não consigo fazer a barra. Então a primeira coisa que você tem que pensar no treinamento de barra é o seguinte, tá? Não é um treinamento de musculação, não é um crossfit, não é um funcional, não é você ficar tentando fazer a sua barra, tá? Você precisa executar exercícios na própria barra, tá? Com a barra mais alta, com a barra mais baixa. Então você precisa de o quê? De um método de treinamento. Não é um treinamento específico também, tá? Olha só, um treinamento específico. O que é um treinamento específico? Beleza.
quando eu estava no segundo ano de graduação de educação física, eu tive 2 alunos candidatos, né, a um concurso. E eu passei um treinamento específico para eles. Mas o que é um treinamento específico? São alguns exercícios mais direcionados. Mas veja bem, olha só, faz essa reflexão. Pô, será? Você está prestes ao seu concurso, à sua aprovação. Então, né, um ponto mais, assim, o ponto de inflexão, né, o momento mais importante da sua vida. Pô, então você não pode correr o risco de fazer exercícios específicos. Você tem que ter um método de treinamento, entende? Você tem que ter a certeza que você está fazendo um treinamento, um método, um treinamento que vai trazer o resultado para você. E aí, para isso, né, quando você tem um método de treinamento, o que é um método validado, né? Um método validado é que ele já foi aplicado por milhares de pessoas, de alunos e alunas, e que tiveram resultados, entende? Então veja só a diferença de você executar um exercício específico ou um treino específico e você executar um método de treinamento, né? Um método de treinamento que já foi aplicado por milhares de pessoas e que tiveram resultados, entende? Então esse é o ponto que você precisa entender. Executar exercícios na própria barra, através de um método de treinamento, tá? Não ficar tentando fazer a barra. Se você não consegue fazer a barra, não vai adiantar você ficar tentando fazer a barra. Você precisa de exercícios para quê? Para te gerar fortalecimento, ganho de força, para você aprender a técnica do movimento de barra, para você aprender a transferir a sua força para a barra fixa. Então, às vezes o candidato fica lá na musculação, pegando peso, chega na barra, não consegue fazer. Aí coloca o elástico, faz. Tira o elástico, não faz. Por quê? Porque não aprendeu a técnica de movimento, não aprendeu a transferir a sua força para a barra fixa. E aí, por isso que os exercícios na própria barra, eles são muito mais eficientes. Tá bom? Fabiano, ó, como cansar menos na corrida, ficar menos fadigado, né? Perfeito. Tem 3 passos, tá? Para você cansar menos na sua corrida. O primeiro passo é o seguinte, você realizar um aquecimento. Então, quando você começa o exercício, quando a gente está no exercício, a gente consome mais oxigênio. Então, se eu não preparar o meu corpo para essa quantidade que eu vou precisar de oxigênio, porque quando a gente está em repouso, a gente consome menos oxigênio. Porque o combustível, né, para o exercício é o oxigênio. Então, se a gente está aqui em repouso, a gente está consumindo menos oxigênio. Se eu começo o exercício, estou no exercício, eu vou consumir mais oxigênio, né, que é o meu combustível, certo? Então, eu preciso aquecer o meu corpo, preparar o meu corpo para ele entrar já suprindo essa quantidade que eu preciso. Então, se eu não faço aquecimento e eu começo o exercício, eu vou ter uma dificuldade com a respiração. Sabe aquele momento onde você começa o exercício, parece que você não vai conseguir terminar o exercício, o coração vai lá na boca, você fica com a sua respiração descontrolada, você fica muito ofegante. Então isso quer dizer que você não está fazendo o aquecimento adequado, certo? Então você precisa ter o aquecimento. Esse é o ponto principal, tá? Aquecimento. Esse é o passo 1, aquecimento. Então se prepara para o exercício, tá? E aí você vai ter um tempo, né, de média 5, 6 minutos para você estar aquecida. Segunda estratégia, segundo passo é você respirar mais pela boca do que pelo nariz. Porque tem uma pesquisa que ela foi desenvolvida lá em Lisboa, no departamento de medicina lá de Lisboa, que comprovou que em corridas de altas intensidades, né, ou seja, 70% acima do VO2 máximo, tá, que é uma corrida de alta intensidade, a respiração mais eficiente ela vai acontecer mais pela boca do que pelo nariz. O fluxo do ar de forma mais eficiente. Corrida de baixa intensidade, beleza, o nariz vai dar conta. Mas em corrida de alta intensidade, que é a corrida do TAF, e é o nosso treinamento também para o TAF, a gente vai estar correndo em uma capacidade a mais, né, acima de 70% do VO2 máximo. E aí a gente vai ter então essa necessidade de respirar mais pela boca do que pelo nariz. Porque aí eu vou mandar mais oxigênio, mais combustível e eu vou conseguir suprir essa quantidade que eu preciso. Então essa é a segunda etapa. A segunda etapa, né, o segundo passo, é você ter uma sequência de treinamento. Porque é o seguinte, olha só, a gente tem a nossa capacidade cardiorrespiratória,
tá? Então você tem o seu VO2 máximo. Anderson, o que é o VO2 máximo, né? Você tanto fala aí. O VO2 máximo é a capacidade que o nosso corpo tem de processar e metabolizar o oxigênio. Então, entre você respirar e você, né, e o seu corpo, ele mandar o oxigênio lá onde você precisa nesse momento, que são os membros inferiores, no caso da corrida. Então essa é a nossa capacidade aeróbia, né, capacidade cardiorrespiratória. E o que acontece? Se você pegar uma pessoa sedentária, ela tem uma capacidade cardiorrespiratória, tem um tanque de combustível, né, que é o exemplo que eu falo, tem um tanque de combustível pequenininho. Pequenininho. Ou seja, logo você cansa muito rápido, porque o seu tanque de combustível é pequenininho. Então vamos dar um exemplo. Se você pegar um carro e uma moto, sem ele parar no combustível e ele falar aqui, vocês vão andar, vocês vão ir aí em deslocamento até a hora que acabar o combustível, basicamente. Então se você pegar uma moto, tem um tanque de combustível, claro, ele tem lá a questão do consumo, né, e tudo mais, mas se a gente pegar ali em uma distância longa, né, a moto ela vai ter que parar antes que o veículo, né? Por quê? Porque o tanque de combustível é menor, tá? Então, só para exemplificar aqui, fica mais fácil você entender. Então, o seu tanque de combustível está pequenininho. Então, você tem que aumentar o seu tanque de combustível. E para isso, o que você precisa? Você precisa de uma sequência de treinamento para desenvolver a sua capacidade cardiorrespiratória. Ou seja, você ir aumentando o seu tanque de combustível e aumentando o seu VO2 máximo até chegar ao ponto de você ficar tranquilo ali com relação à sua respiração. Ou seja, você conseguir correr mais sem você cansar. Entende? Então esses são os 3 passos, tá? Vamos ver. João, qual técnica usar para não sentir canelite? Canelite, ela é toda dor, desconforto, lesão, né? E principalmente a canelite, né? É multifatorial, ou seja, são vários fatores que vão influenciar na sua canelite. Então, o primeiro, né, ponto, por ordem de prioridade, né? A primeira coisa que você tem que resolver para você, né, zerar a sua canelite é o quê? É o seu treinamento. Como você está treinando. Então, se você não tem o controle do seu treino, da intensidade do treino, da sobrecarga, do tempo de intervalo, do descanso entre um treino e outro, não vai resolver. Então, o primeiro ponto é acertar como você está treinando. Então, muitas vezes o candidato treina como? Tentando fazer o índice. Segunda, quarta e sexta eu vou lá e eu faço a minha corrida de 12 minutos ou os meus 2.400. Então você está correndo sempre em alta intensidade, você fica sem o controle da intensidade, da sobrecarga, do treinamento, você sempre está lá no seu limite, tá? Sempre no seu limite. Você treina apenas um único estímulo, porque você só faz um tipo de treino, você só tenta fazer o seu máximo. Quando você tenta fazer o seu máximo, você ultrapassa os seus limites. Então, quando você ultrapassa os seus limites, né, porque você vai tentar fazer a sua melhor marca. Quando você tenta fazer a sua melhor marca, você vai além das suas capacidades. E aí, quando você vai além, você corre esse risco de se lesionar. E esse é um dos pontos aí da canelite. Então, cuidar do seu treinamento. Esse é o ponto. Não é que você não vai treinar em alta intensidade. Sim, você vai, mas você vai ter o controle. Qual vai ser o tempo desse treino, desse estímulo, né? Qual vai ser o tempo de recuperação? Quantos treinos você vai fazer por semana? Então, esse é o primeiro ponto, por ordem de prioridade. Segundo ponto, exercícios de fortalecimento, mobilidade e flexibilidade. Ou seja, preparar o seu corpo para correr. Né? Muitas vezes a gente, eu vou sair correr aqui. Não, eu tenho que preparar o meu corpo, principalmente quando a gente está falando em TAF. Em TAF, a gente está gerando performance. Se a gente está gerando performance, a gente precisa dar as condições para o nosso corpo correr mais. É a mesma coisa que você vai, turbinar um carro, né? Você vai turbinar o carro, você vai precisar fazer aquelas adaptações lá dentro, lá do carro, né? As mangueiras, enfim, não entendo, né? Muita coisa, mas é só esse exemplo. Você vai preparar o motor para ele desempenhar uma melhor performance. E o nosso corpo da mesma forma. A gente precisa preparar o nosso corpo. Quando a gente vai fazer aquela corridinha de boa, né? Não, fazer aquela corridinha ali no parque, eu vou me movimentar só e tal, tudo mais, beleza. Tá tranquilo, você não vai, né, gerar muito assim, esforço ao seu corpo. Então tá ok, você vai estar tranquilo, você não vai
né, desgastar o seu corpo. Então aí beleza. Agora quando a gente está falando de performance, pô, você tem que atingir aquela meta no seu TAF. Então a gente precisa dar condições ao nosso corpo. Por quê? Porque a gente vai treinar mais tempo. Então se a gente vai treinar mais tempo, pô, eu tenho que preparar o meu corpo para ele suportar esses treinos. Entende? Então fortalecimento, mobilidade e flexibilidade. Agora nada adianta eu fazer fortalecimento, mobilidade e flexibilidade, que é o segundo ponto, se eu treinar errado. Porque aí eu vou aqui, não, mas eu estou fortalecendo o meu corpo. Mas aí você vai lá, você treina errado. Aí você causa o problema. Aí você vem aqui e remedia aqui o problema, né? Você faz um fortalecimento aqui para aliviar a sua dor. Aí você vai lá e treina errado. Aí você fica nesse ciclo, ó. Você vem aqui e você alivia a dor. Aí você vai lá e causa dor. Vem aqui e alivia a dor. Aí não adianta, aí você não resolve o problema. E aí vai acumulando, até chegar um ponto de você nem conseguir colocar o pé no chão. Então, fortalecimento, mobilidade e flexibilidade. Terceiro ponto, técnica de corrida. Técnica de corrida. Se você correr de uma forma que você gera muita carga de impacto no seu corpo, né, você vai aumentar a chance de você se lesionar. Então, em cada passada que a gente gera aqui na corrida, a gente descarrega 3 vezes o nosso peso corporal. 3 vezes. Opa, peraí que deu uma vontade de espirrar aqui. Então, o que acontece? A gente descarrega 3 vezes o nosso peso corporal. Então, se você correr errado, pensa, uma pessoa pesa 50 quilos, está descarregando 150 quilos em cada passada. Entendeu? Então, técnica de corrida. Outro ponto importante questão entre o seu peso. Como está o seu peso, a sua composição corporal, mesmo que seja de massa magra? Anderson, eu peso 100 quilos de pura massa magra. Beleza. Mas esse volume, esse excesso de massa magra, ele vai descarregar muita carga de impacto no seu corpo. Você pega lá um corredor de elite, ele é diferente de um fisiculturista, o corpo dele, não é? Totalmente diferente. É mais slim, né? Tem menos massa muscular. No TAF, lógico, né? Você não precisa ser totalmente ali, tipo, né? Tão igual os caras, né? Muito seco, porque você também precisa de força, né? Você também precisa de força. Mas você também não pode ser maromba, porque você vai descarregar muita carga de impacto no seu corpo também. E além do que, esse peso, esse excesso de peso, mesmo que de massa magra, ele vai exigir muita energia do seu corpo. Então, para você executar um movimento de barra, você vai gastar muita energia se você pesa muito. Se você está acima do peso de massa magra, sim, também, e de massa gorda também. Então você vai fazer muito esforço, você vai gastar muita energia para executar um único movimento. Então você tem que ter esse controle da sua composição corporal, que não é essa hipertrofia excessiva que a gente vê. Teve um aluno aqui que ele fez a live com a gente, ele falou, cara, eu tava super bem fisicamente, esteticamente, cara, eu tava volumoso, eu tava bonito, eu tava esteticamente, nossa, tava moendo. Mas chegou na hora do TAF, eu não consegui fazer nenhuma barra. Pô, aí não adianta, entendeu? Então esse é o ponto. Show? É isso aí, galera. Eu não vou conseguir responder todo mundo, né? Eu me empolgo aqui nas perguntas. Deixa eu descer aqui. Saúde, né, Lohane? Obrigado, viu? Galera ali, ó. Mari falou ali, saúde, né? Saúde. Isso aí, galera. Massa demais. Nossa live de hoje em um horário diferente, né? Por quê? Porque hoje, meio-dia, né? A gente tem um horário pra nadar, né? Na segunda-feira, que é meio-dia, de meio-dia até as 13 horas, né? Então, a gente sempre faz as nossas lives nesse horário, meio-dia 40, meio-dia 45. Mas hoje, né? Eu vou estar treinando, vou estar nadando e não vou conseguir fazer a nossa live, mas adiantei aqui a nossa live, tá? Manu, ó, você tem curso para a TAF da PRF? Com certeza, né? Não só temos o curso, a preparação completa, como a gente tem a nossa aluna Ligiane, que ela foi aprovada na PRF. Temos a Raquel, que foi aprovada na Polícia Federal também. E milhares de outros alunos que já foram aprovados e aptos, tá? Então, vou te mostrar aqui alguns desses resultados desses alunos e dessas alunas, para você ver que realmente você se dedicando, cumprindo o treinamento certo, né? Com certeza você vai chegar na sua aprovação. E não correr o risco de,
né, cair no índice de reprovação que é muito alto, de 40% até 50% de reprovação, né, no TAF, tá? Então vou mostrar aqui alguns desses resultados desses alunos e dessas alunas que aplicaram o nosso treinamento. E a cada semana que passava eu vi uma evolução enorme nos meus saltos, no meu abdominal, na corrida. Foi muita evolução. Em menos de um mês de treinamento, eu já consegui aumentar minhas barras para 3, 4 barras, repetições. Eu consegui abaixar meu tempo na corrida. Eu consegui ficar aos 37,6 segundos. Aí eu consegui a pontuação máxima. Fiquei muito feliz porque eu não fazia nada na isometria. Eu saí do zero. E saí, em 27 dias eu saí de 4 flexões para 20 flexões e saí de 0 barra para 4 barras. E a cada semana que passava eu vi uma Aqui alguns resultados, né? Ela falou aí, ó, tem todos os exercícios do TAF da PRF? Sim, né? Não sei como treinar. O Mário falou, tá travando. Não vai ficar 100%, né? Que eu trouxe aqui o vídeo, às vezes ele fica meio... Né, essa função aqui no Instagram, ele fica meio bugado, assim, né? Não fica 100%, tá? A Manu falou, tá travando, né? Mas assim, ó, vou explicar como funciona nosso método, tá? Nosso treinamento. Sim, ele é uma preparação completa para todas as provas do seu edital. Então, dentro da nossa plataforma, você vai ter o seu login e você vai ter o seu edital. Então, por exemplo, PRF tem um programa de treinamento, Polícia Militar de São Paulo tem outro programa de treinamento, tá? Eu já vou mostrar aqui para vocês, para ficar mais fácil você entender e visualizar. Então, se você não sabe por onde começar, se você está com dificuldade, se você está acima do peso, se você quer melhorar os seus índices, tá? A gente tem a nossa preparação completa, o nosso método RATAF, onde você recebe um plano de treinamento para todas as provas do seu concurso, do seu edital, em cima dos seus pontos fracos, assim como a Manu falou, ó, são meus pontos fracos, né? Então a gente desenvolve, né? A gente manda o seu treinamento em cima dos seus pontos fracos, tá? Por quê? Porque a gente faz 2 testes iniciais com o aluno. O aluno vai receber as instruções de 2 testes. Um teste de resistência, que é um teste de corrida, e um teste de força de membros superiores. Então a gente vai saber o seu nível de condicionamento físico e os seus pontos fracos. E a gente vai mandar o seu treinamento para todas as provas do seu edital, de acordo com os seus pontos fracos, tá? Como que você recebe esse treinamento? Então você vai se cadastrar na nossa plataforma e lá você vai ter o seu login e o seu edital. Daí você vai ter o dia 1, dia 2, dia 3, né, e assim por diante. Em cada dia de treino você tem o vídeo explicativo, o vídeo demonstrativo, número de séries, tempo de intervalo e número de repetições que você vai cumprir em cada treino, em cada exercício, tá? Anderson, e se eu tiver alguma dúvida sobre o meu treino, como que funciona? A gente tem o nosso suporte, que é um grupo de atendimento que a gente tem dos nossos alunos. Então, todos os dias a gente tem um horário do dia onde o aluno pode mandar a dúvida, tá? Então, a gente tá lá no grupo, a nossa equipe, né, de treinadores e nutricionista também, onde você vai mandar sua dúvida, sua dificuldade, a gente vai fazer o seu acompanhamento e você vai poder mandar o vídeo treinando. Então você vai treinar lá, fazer o exercício, vai mandar pra gente, a gente vai falar, olha só, você precisa corrigir aqui, 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 sua postura, seu posicionamento, sua angulação de cabeça. Ó, você não está fazendo no padrão do seu edital, tá? Tem um suporte de segunda a domingo, feriado, né? Rola todo dia o nosso suporte pra gente fazer o seu acompanhamento, tá? Então, plano de treinos para todas as provas do seu edital. Você também vai receber o quê? O seu cardápio alimentar. Então, a nossa Nutri vai anexar o seu plano alimentar lá no seu treinamento para você reduzir o peso, ganhar massa magra, ter energia no seu treinamento, tá? A Nutri tá 2 dias na semana lá no grupo para fazer o seu acompanhamento também, para você tirar as dúvidas, enfim, conversar com ela, tá? Que mais? Exercícios de fortalecimento, mobilidade, flexibilidade, tá? Para você não se lesionar na sua preparação, e técnicas emocionais também para você chegar a 100% na sua preparação, tá? Manu, uma excelente pergunta, tá? Que ela comentou aqui, ó. Os treinos são muito longos, meu tempo é contado, tá? Pô, você tocou em um assunto muito importante. Por quê? Porque a gente já foi concurseiro. Então, quando a gente foi desenvolver o treinamento, a gente já pensou assim, cara, tem que ser um treino rápido. O candidato, ele não tem tempo para ele, né, ficar treinando, né? Tipo assim, pô, você tem o seu trabalho, você tem sua rotina, são ali média de 30, 35, né? Como a Lohane aqui, nosso aluno, falou, os treinos são rápidos.
de 35 a 40 minutos, tá? A hora que você pega ali o ritmo, cara, dependendo do treino, 35 minutos é a média, 30 minutos, 40 minutinhos ali estourando. Às vezes você tem que gravar, tem que ajustar um pouquinho a barra, mas a média é 35 minutos. Então é um treino rápido. Você pode fazer o treino em casa, no parque ou na academia, tá? Onde fica mais fácil você encaixar a nossa rotina. Que a gente já pensou nisso também. Então, pô, a gente tem que dar a preferência pro aluno treinar, às vezes em casa, se ele quiser. Às vezes a pessoa mora em uma cidade grande, né? Até chegar em um lugar para treinar, não vale a pena. Então pensa, teve um aluno aqui que ela mandou assim, cara, eu tinha que me deslocar 20 quilômetros da minha cidade para mim treinar. E aí quando eu comecei a treinar, né, fazer o método de vocês, eu treinava em casa. Eu conseguia fazer todos os exercícios em casa. Então o que você precisa? Só precisa ter uma barra em casa, né? Se você tem uma barra em casa, você consegue fazer todos os exercícios, tá? Que você precisa. Aí sua corrida você faz no parque, na rua, né? Em um lugar ali que fique legal para você desenvolver a sua corrida, tá? Beleza, Manu? Então treino ali rápido, direcionado, né? Para você realmente não perder tempo na sua rotina, né? Então trabalha, estuda, tem as rotinas diárias, tá? Então o treino tem que ser rápido, direcionado. E outro ponto, né? Não adianta você ficar treinando muito tempo. Não é questão de tempo de treino. Por exemplo, a Ligiane, que ela foi aprovada na PRF, antes de treinar com a gente, ela estava fazendo... Antes de treinar, ela foi assim, ó, a Ligiane, ela reprovou na Polícia Civil do Rio Grande do Sul, fazendo musculação com personal. Aí ela falou assim, cara, ela começou a estudar para PRF. Ela falou assim, preciso de um treinamento. Se eu reprovei treinando desse jeito, então não deu certo, né? Preciso mudar o jeito que eu treino. Aí, o que ela fez? Ela começou um treinamento específico. Ela treinava 1h30, 2 horas por dia. E zero. Não teve nenhum resultado. Aí que ela chegou pra gente. Aí ela chegou pra gente, certo? E aí sim, aí a gente começou a trabalhar, a desenvolver, claro, né? Ela foi 110%, né? Dedicação, disciplina, seguiu o plano de treinos, plano alimentar, e aí ela chegou na aprovação dela. Treinando em casa, tá? Mano, preciso pra ontem. Ficou com alguma dúvida? Conseguiu entender como funciona o nosso treinamento? A Lohane, ó, eu corro no asfalto, né? Perfeito. Numa pista, em um parque, né? Na rua, tranquilo. Manu, e você que está escutando a gente, conseguiu entender como funciona o nosso método? Ficou com alguma dúvida? Que eu já vou esclarecer aqui para você, tá? Como ela perguntou ali, quanto que é o tempo de treino? Então, manda aqui a sua dúvida, se você ficou com alguma dúvida sobre o nosso treinamento, manda aqui que eu já vou esclarecer para você, tá? Olha só na nossa plataforma como que funciona, tá? Então aqui eu estou no computador, tá, ó, consegui. Show de bola, ó. Como que você vai visualizar o seu treinamento? Então aqui eu tenho o meu login, tá? Ó, tem a minha fotinha aqui. Tem aqui, né, a central de ajuda, meus concursos e tal. Aqui tem os treinos que eu tenho acesso, certo? Ó, Polícia Federal. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Então tem todos os editais aqui, ó, tá? Vou pegar aqui esse aqui, ó, Polícia Militar de São Paulo. Você vai continuar treinamento, ó. Vou colocar aqui. Aí você tem as semanas de treinamento, olha só. Vou entrar aqui semana 1. Semana 1, você tem exatamente, ó, o vídeo de aquecimento que você precisa executar. Aqui embaixo você tem os exercícios que você tem que cumprir no seu treino, olha só. Aqui cada demonstração de cada exercício que você vai executar. E aqui embaixo a gente tem, então, o número de séries, tempo de intervalo, o número de repetições que você precisa cumprir aqui no seu treino, tá? Esse é o dia 1, né? Ó, aqui tem os dias da semana, ó. Então esse é o dia 1. Vamos pro dia 2? Dia 2 é um treino de corrida, olha só. Então tem a leitura do treino e tem o treino de corrida que você vai executar aqui, ó, né? Aqui embaixo, ó, dia 7, dia off, que é o dia de descanso. E assim você vai avançando o treinamento, ó. Semana 2, semana 3, semana 4 e vai passando cada dia aqui, tá? Beleza? Ficou alguma dúvida, Manu? Não, né? Ela falou ali 100%. Conseguiu entender? Ficou alguma dúvida? Aí eu falo sobre o nosso plano, tá bom? Beleza?
Você viu ali que cada programa de treinamento, né, para cada edital tem o seu programa de treinamento, né? Então você comentou, você está estudando para PRF. Caso você vá prestar outro concurso, né, nesse tempo, né, até chegar ao seu concurso principal, você vai ter outros programas de treinamento. Por exemplo, surgiu aqui um Polícia Civil do Paraná que eu quero fazer. Beleza, você também vai ter esse programa de treinamento, entendeu? Surgiu aqui Você vai poder acessar quantos concursos você quiser, quantos programas de treinamento você quiser, tá? Surgiu aqui vou dar um exemplo assim, quero fazer aqui o guarda municipal da minha cidade como teste, entendeu? Pô, beleza, você vai ter também esse programa de treinamento, beleza? E o nosso suporte, né, que é o acompanhamento que a gente faz dos nossos alunos, que é extremamente importante, né? Onde você vai mandar sua dúvida e os vídeos também treinando, né? Pra gente avaliar e fazer o seu acompanhamento, tá? Beleza? Show? Top, velho. Não, é top. Cara, olha só, custo-benefício e é tudo que você precisa, né? Plano de treinos, plano alimentar, suporte pra gente fazer o seu acompanhamento. Esperar só receber. Show de bola. E aí o que acontece? Claro, né? Tem que fazer a sua parte, né? A gente vai estar ali disponível todo dia e você tem que, fazer a sua parte, assim como, né, milhares de alunos e alunas já fizeram e hoje já estão aprovados e aprovados, beleza? Lohane, só tenho a agradecer vocês pelo excelente trabalho, né? A gente tem, né, que te agradecer também pela confiança que você deu no nosso trabalho e por você fazer a sua parte, né? Então, o aluno tem que fazer a parte dele, assim como a Lohane fez, né? Ela foi lá e fez a parte dela com o treinamento, né? Você pode ter o melhor treino do mundo, né? Só que se você não faz a sua parte, não se esforça ali no treino, dedicação, disciplina, o resultado não chega, né? Beleza? Galera, é isso a nossa live de hoje, tá? Queria agradecer aqui a participação de cada um, né, com a gente fica muito feliz aqui em poder trocar experiências, né? Você trazer a sua dificuldade, a sua experiência ali e a gente conseguir te ajudar aí de alguma forma na sua preparação. E lógico, né? Você entrando dentro do treinamento do método Rataf, com certeza a gente vai conseguir te ajudar muito mais. A gente vai mandar o seu treinamento e aí sim você vai estar executando o treino certo na direção certa. Beleza? O link para matrícula está aqui na nossa bio, tá? Você entrando ali no nosso site, você vai ver os relatos, né? Ali estava travando. Você vai ver os depoimentos dos alunos, das alunas, tá? Vai saber também as informações ali mais detalhadas também sobre o nosso treinamento, assim como eu expliquei. Beleza? Tem os valores lá, tá? O nosso valor ele é muito acessível. Quando a gente desenvolveu o nosso treinamento, a gente já pensou no valor, né? A gente sempre recebe aqui relatos, né? Ontem a gente estava fazendo a mentoria aqui com os alunos e duas alunas, né, falou assim, cara, eu paguei personal, paguei outros treinamentos muito mais caros, entende? Investi muito mais e não tinha nem 50% do suporte da entrega de vocês. Então, tem a nossa organização, né? Tem ali os grupos de atendimento, né, dos nossos alunos, tem um horário que a gente está lá disponível para que a gente consiga atender com qualidade e de forma rápida ali, você não fique esperando, né, para ser respondida. Você mandou sua dúvida ali, logo na sequência você já vai ser respondido ali no nosso horário de atendimento. Beleza? O nosso investimento, como que ele fica? Tá? Você vai acessar quantos concursos você quiser e como eu falei, né, super acessível, tá? Investimento apenas 12 de R$ 29,84 sem juros, tá? Plano de treinos, plano alimentar, suporte, né? O valor de um Nutri hoje aí, qual o valor? Uma consulta média R$250, né? Um personal que às vezes nem é a melhor preparação para você, qual o valor? Às vezes 3 vezes por semana, tipo em torno de 300, 350, né? Por mês, tá? Então você vai ter 6 treinos por semana, treino rápido, curtinho, 30, 35 minutos, tá? De forma direcionada, pode fazer em casa, no parque, na academia e vai ter o suporte pra gente fazer o seu acompanhamento. Beleza? Galera, é isso aí, valeu, tamo junto. Vai lá, eu tô te esperando aqui. O link pra você fazer a sua matrícula tá aqui na bio. A Lohane aqui, ó, mandando. Olha só que massa o depoimento dela. Olha só que massa.
Eu fiz musculação durante 2 anos e não fazia nem 6 segundos na barra. E agora eu tenho 3 meses e faço mais de 55 segundos de barra pronada. Tem dia que eu faço 1 minuto e 7 segundos. Olha isso aqui, massa, cara. Lohane falou aqui, olha que depoimento massa ao vivo, né, que ela mandou aqui pra gente. Dedicação, disciplina. E sabe qual que é o ponto principal aqui, Lohane? A sua atitude, né? A sua atitude. Porque no momento que você teve a atitude de começar o treinamento, de falar, não, cara, eu vou começar esse treinamento aqui. Claro, você viu lá os resultados, os depoimentos, você fez uma escolha, né? Você falou assim, cara, eu vou fazer aqui o método Rataf. Beleza. Esse momento foi o ponto principal. Porque imagina só se você não tivesse tomado essa atitude nesse momento. Como que você ia estar hoje? Em relação aos seus resultados, em relação ao seu TAF? Será que você ia estar tão confiante no seu TAF ou será que você ia estar reprovado, assim como você falou, que você estava, né, não conseguia nem pô, 2 anos, né? Meu caramba. Aí você foi o recorde aqui do depoimento, que o nosso recorde ali, pelo menos que eu tenho conhecimento, era 1 ano, né? A Vanessa, 1 ano de musculação e 0 segundos. Aí você foi no recorde. Tanto de tempo, 2 anos na musculação e mais de 1 minuto, né? Mais de 1 minuto na isometria em pegada pronada, né? Que é extremamente difícil, né? A pegada pronada. Então é só parabéns, né? Pela sua atitude, dedicação, disciplina. Você dá o seu máximo no treinamento. Participar do suporte, né? Que é onde a gente faz o acompanhamento dos nossos alunos. E a gente fica muito feliz em poder, assim, fazer parte dessa etapa da sua vida, da sua aprovação e realizar o seu sonho, né? Então tem muita coisa ruim na internet, mas tem muita coisa boa. Então a gente tem que ponderar isso, né? Quando eu não trabalhava, né, tipo, com internet, a gente, pô, ficava assim, né? Pá, esse cara aí não sei não, né, e tal. Mas olha só o poder que a gente tem hoje, né, com a internet. De muita coisa boa, né? Muita coisa boa. Que a gente pode ter e por um valor muito acessível, né? Muito acessível. Posso ter o melhor treinamento para o que eu preciso e por um valor super acessível, né? E aí, claro, né? Eu vou ter que fazer a minha parte, né? Senão eu não vou conseguir chegar lá. Beleza? Galera, é isso aí então. Vamos lá, tamo junto. Valeu demais. Eu vou ficar por aí. Já até estendi, né? Ia terminar antes. Estendi aqui, mas é isso aí. Eu gosto, né, de estar com vocês aqui. Né? Massa demais. Parabéns. Boa semana pra vocês. Bons treinos. Tamo junto. E eu espero que você tome a sua atitude em relação à sua aprovação, né? Assim como a Lohane teve a atitude de começar o treinamento na direção certa, dedicação, disciplina e tá confiante, segura, né? E não vai correr nenhum risco em relação à aprovação no dia do TAF. Beleza? Valeu demais. É isso aí, a gente vai conversando aí nos próximos dias. Vamos fazer essa semana diferente. Vamos fazer acontecer. Vamos fazer o que tem no nosso controle. Estudar, treinar da melhor forma que a gente tem disponível. Beleza? O link tá aqui disponível. Vamos lá, vamos pra cima. Vamos lá. Deusira, vamos garantir a aprovação, beleza? É isso aí, valeu, tamo junto. Link tá na bio. Vamos lá, eu vejo você no primeiro treino, tá? Quando você finalizar a matrícula, você já recebe as instruções e orientações para você já começar a sua preparação. E é isso aí, valeu!